Bom, então vejam, pessoal, a gente vai observar então aí como foi que Hitler conseguiu então ganhar apoio da população. A gente vê que Hitler chegou ao poder na Alemanha não porque ele forçou a população a chegar ao poder, não foi por meio de um golpe. Ele chegou por meio ao poder com o apoio da população. Todos na Alemanha, ou pelo menos grande parte, começou então a apoiar Hitler para que ele se tornasse chefe da Alemanha, porque eles queriam colocar uma pessoa para resolver os problemas da Alemanha, da economia, da sociedade, da política. E a gente foi observar então que esse momento que Hitler, as pessoas pagavam para ter objetos, para ter objetos de Hitler, ou então para participarem dos discursos deles, em que ele reunia milhões de pessoas. Por que ele então atraiu tantas pessoas? Porque ele prometia emprego, comida, os problemas, ou seja, resolver os problemas da população da Alemanha. Então é isso que nós temos que ter em mente. Hitler chegou ao poder porque ele prometia tudo de bom para a população, resolver com a fome e resolver também com a miséria. Nós vamos ver então que a partir desse momento, Hitler então vai adotar como símbolo do partido nazista, ou seja, o Partido dos Trabalhadores Alemães, a chamada cruz suástica. É esse símbolo que nós vamos ter aí. Esse símbolo ele já existia há muito tempo atrás, porém a gente vê que ele vai ser adotado como símbolo da supremacia, o símbolo como que a raça alemã ela era superior às outras raças. A gente vê que os alemães acreditavam que os primeiros arianos, um povo da Índia, tinha sido símbolo da invasão da raça branca. Ou seja, eles acreditavam que os antigos indianos de uma raça pura, chamados arianos, tinham ocupado a Alemanha e tinham formado aquela sociedade. Os alemães se achavam que eles eram a raça perfeita, brancos, não é? de pele branca, cabelo bom e também olhos claros. E também uma cultura muito elevada. A gente vê que esse símbolo ele tem um significado muito grande na Índia. A gente vê que a palavra suástica significa então boa sorte ou bem-estar. A gente vai observar que a cruz suástica para os alemães, além de representar que eles eram melhores do que os outros povos, também representava a boa sorte e o bem-estar da população. Nós temos aí uma tabela que eu coloquei para depois vocês analisarem, que Hitler foi chegando ao poder aos poucos. Formou o Partido Nazista em 1919. Em 1921, houve também a formação chamada Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então a gente vê que já começa então a mudar. Em 1923, Hitler ele começou a ganhar à frente do Partido Nazista, e ele vai tentar dar um golpe e assumir o poder, porém ele vai ser preso e na prisão ele criou um livro chamado Minha Luta, na qual ele diz que o povo alemão, os alemães eram superiores aos outros e deveriam perseguir e matar todos aqueles que não eram alemães. E vamos ver que nesse livro também ele demonstra o ódio contra os socialistas que eram chamados de comunistas, e principalmente ele demonstrava o seu ódio contra os judeus, porque eles não tinham ajudado a Alemanha a vencer nem a Primeira Guerra Mundial e nem estava ajudando a economia alemã. Nós vamos ver aí, por exemplo, em 1932, Hitler vence as eleições com sua propaganda e o aumento da população de desempregados. Em 1933, o presidente da Alemanha, Hindenburgo, nós vamos ver que ele vai nomear Hitler como chanceler. E chanceler da Alemanha significa o quê? Significa que ele agora tinha se tornado primeiro-ministro da Alemanha. Então, em 1933, é o momento que Hitler chega ao poder. E misteriosamente, em 1934, o presidente então da Alemanha vai morrer e Hitler então assume. Além de chanceler, ele vai se tornar também então presidente da Alemanha nazista, certo?
Nós vamos ver então que a partir daí, Hitler ele passou a ter grande apoio da população, apoio das indústrias, teve intensa propaganda, ele realizava comícios e manifestações de ruas, ele demonstrava demonstrações de força da polícia a seu favor, como a SA e a SS, que eram utilizadas para manipular e controlar a população. E assim, a gente vai observar então que o nazismo ele tinha um suporte muito grande. Qual era o suporte dele? Nós vamos ver que o nazismo ele tinha essas características aqui. Podem tirar um print para esclarecer e ajudar vocês, se quiserem. O nazismo ou o governo de Hitler, ele tinha então essas características principais que eu escolhi para estabelecer para vocês. Nós vamos ver que o nazismo era um governo autoritário e racista. Nós vamos ver que um governo autoritário, que ele defendia que os alemães eram superiores aos demais. Então a gente vê que ele vai demonstrar aqui o que nós chamamos de o que ele vai demonstrar então de quê? De principalmente ele vai demonstrar aqui a superioridade da raça alemã em relação às outras raças. Ele vai defender também o militarismo, ou seja, esse militarismo vai defender o quê? Que eles utilizavam a força política para controlar a população. Também, o nazismo, além de ser autoritário, ele demonstrava a raça superior alemã e ele também demonstrava o antissemitismo, ou seja, ele proibia que os judeus exercessem os seus direitos e também os judeus não podiam ter mais nenhuma propriedade. Esse sistema, além de ser contra os judeus, ele também era racista, porque ele perseguia tanto negros quanto deficientes. Nós vamos ver que Hitler também queria conquistar um local onde tivesse apenas uma raça pura, uma raça alemã, que era chamado espaço vital. O objetivo também de Hitler, e todos esses pontos são características do governo dele, ele também desejava o quê? Estabelecer o expansionismo, ele queria conquistar novos territórios. E, por último, ele também controlava a educação, voltado para mostrar às crianças que elas eram superiores aos outros povos. Então, a gente vê que as ideias de Hitler, as ideias do nazismo, eram ideias autoritárias e também muito racistas. Ele era autoritário, era um governo militarista, era um governo que odiava os judeus, que odiava os deficientes, que odiava então os negros. Ele também queria construir um espaço onde tivesse apenas pessoas puras e também controlava a educação, porque controlando a educação ele iria controlar toda a sociedade. Inclusive os professores, havia a comunidade dos docentes, onde os professores também eram educados para transformarem a mente das crianças, para mostrar que as crianças alemãs, elas sempre eram superiores às outras crianças do mundo, certo? A gente vai observar então aí uma questão interessante, é que o nazismo ele teve apoio principalmente da polícia. E a gente vê aqui, houve a milícia nazista, que era chamado SA. Tivemos também os camisas pardas, foram eles que inicialmente apoiaram Hitler, que era o exército dele. Vamos ter a SS, certo? Sempre que vocês assistirem um filme de Hitler na Segunda Guerra Mundial, vocês vão ouvirem falar na SS, porque realmente era a que mais perseguia a população, era a polícia política nazista, e vamos ter a Gestapo, que era a política secreta nazista. Então eles utilizavam o quê? Todo o apoio da polícia, todo o apoio militar estava do lado de Hitler para apoiá-lo no poder. A SS, as camisas pardas, a SA e também vamos ter a Gestapo. Então a polícia política nazista, sem dúvida, ela foi a maior fonte de poder e controle sobre a população da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E essa política, ela investigava, ela perseguia e, principalmente, a gente vai observar, ela matava pessoas que eram contra o governo nazista na Alemanha. Vocês já ouviram falar? Deixa eu só pegar um livro aqui para mostrar. Vocês já ouviram falar muito, pessoal,
em relação a um governo muito conhecido nessa época, que será então chamado o Diário de Anne Frank. E o Diário de Anne Frank, então, que vocês já analisaram bastante, vai ser um livro que muito interessante que aconteceu nessa época.